pensando se você essa semana orou por esse momento, por essa pregação. Eu orei. E quando eu venho aqui para frente, eu espero estar amparado pela oração dos irmãos da igreja, para que o Senhor possa falar a todos nós. Isso porque nós temos muitos obstáculos à nossa frente sempre que nos aproximamos do culto e da palavra de Deus. O diabo não fica satisfeito quando nós nos aproximamos da palavra de Deus. Ele não se importa que uma grande multidão se reúna num local para cultuar a Deus e que no momento de fazer isso a palavra de Deus mesmo fique esquecida. Mas ele fica muito preocupado quando um grupo, como esse aqui essa manhã, se reúne num lugar e tem ali o anseio pela palavra de Deus e demonstrou isso orando por aquele momento, para que Deus abençoasse o pregador e para que Deus abençoasse os demais irmãos e para que Deus abençoasse a própria pessoa que ora, para que ela ouvisse a palavra de Deus e a palavra de Deus produzisse frutos nela. Nós não nos reunimos aqui para ouvir um discurso, nós nos reunimos aqui para ouvir a palavra de Deus. Não é isso que temos aprendido? Cremos que quando o pregador fala e quando a pregação é fiel à palavra, então Deus está falando à igreja. Oramos para que o Espírito una o seu poder à pregação da palavra, de modo que os crentes sejam edificados. Porque, enfim, esse é realmente o assunto do texto que temos à nossa frente, a edificação da igreja e como isso pode ser cada vez mais aprimorado, como isso deve ser a nossa preocupação. A edificação da igreja traz edificação individual também. Nós precisamos aprender a pensar individualmente e aprender a pensar também corporativamente, né? Você precisa pensar em você mesmo, diante de Deus, mas também precisa pensar na sua igreja, diante de Deus, e no que o Senhor está fazendo a toda a igreja, e em como Deus está usando você no meio da igreja com a qual você está congregando num determinado momento. Hoje nós vamos olhar o texto, então, nos aproximando dele, das diversas partes que ele contém, para que você fique ainda mais familiarizado com o texto. Faremos algumas aplicações no final, mas talvez eu volte na semana que vem ao mesmo texto, para a gente olhar mais de perto algumas partes que podem apresentar algumas dificuldades para nós. Você já aprendeu de toda essa série na primeira carta aos Coríntios, você já aprendeu que é importante ter em mente o contexto, e que esse contexto é nos dado principalmente pela própria carta, né? Muitas coisas são ditas a respeito da igreja, muitas respostas que Paulo dá, há muitas perguntas que a própria igreja fez, e outras coisas que ele também diz, vão tecendo na nossa frente um quadro de como aquela igreja era, e por que Paulo estava endereçando a ela esses assuntos. E aí você vai tendo em mente o contexto da própria igreja, que originou, inclusive, a carta e o que Deus quer falar com aquela igreja. Quando isso acontece, então você se aproxima da Escritura com maior segurança. Eu também peço a Deus que você tendo visto, tendo acompanhado o modo como eu estou expondo a Escritura para você, você assuma esse modo para você também. Você se aproxime da Bíblia com o mesmo cuidado e também com o mesmo desejo de ser beneficiado, de ser edificado. Quando eu disse que nós não estamos aqui para ouvir um discurso, eu quis dizer, nós não estamos aqui apenas para sermos animados ou não estamos aqui apenas para pensarmos sobre algum assunto, por mais importante que seja. Um discurso está acontecendo, é óbvio, né? Certamente esperamos que haja encorajamento para os crentes, mas a grande diferença entre um simples discurso e a pregação da palavra de Deus é que você tem o Espírito Santo, o pregador tem o Espírito Santo, a palavra é a palavra do Espírito Santo, e o Espírito Santo é aquele que vai produzir em nós aquela aproximação maior do caráter santo de Cristo, aquela compreensão maior da própria pessoa de Cristo, portanto, no dizer de Pedro, um crescimento na graça e no conhecimento do Senhor Jesus. Então, quando nós chegamos à igreja com aquele espírito de oração que aqui nós chamamos de expectativa de fé, significa que nós queremos mais de Cristo. Foi o primeiro hino que cantamos esta manhã. Nós queremos ser mais como Ele, queremos conhecê-lo melhor, queremos ter uma percepção mais clara daquilo que Cristo é para nós e do significado das situações ao nosso redor, olhadas pelo Senhor Jesus ou através daquilo que o Senhor Jesus é em nossa vida. Então, aquilo que Jesus é para você, aquilo que Jesus é na sua vida, é que vai fazer com que você olhe corretamente aquilo que está à sua volta. Seja lá que situação for.
Nós não procuramos aqui fórmula para essa situação, depois outra para aquela, depois outra para aquela outra, e mais outra para aquela. Uma coisa é o meu relacionamento no casamento, outra é com o meu filho, outra é a minha vida no meu trabalho, outra coisa é meu trabalho de evangelização e meu testemunho, outra coisa é a vida no próprio. Não, irmãos. Embora cada uma dessas situações você tenha um modo apropriado de lidar com elas, com cada uma delas, a base é a mesma. Ponto de vista, de onde brota uma correta cosmovisão, é a mesma sempre. O seu relacionamento, a sua percepção da pessoa de Cristo Jesus, o quanto ele é significativo para você, o quanto é importante para você, o quanto ele faz diferença na sua vida realmente, isso é que vai dar a você maior ou menor compreensão da realidade de acordo com aquilo que as Escrituras nos ensinam. Vamos ao texto bíblico então. Você já viu na semana passada que Paulo começa o texto dizendo que a gente deve procurar os dons, mas principalmente perseguir o amor, não é? E aí ele já coloca bem o tema do próprio capítulo. Ele vai dizer o seguinte: olha, eu vou afirmar para vocês que o dom de profetizar é maior do que o dom de línguas e vou passar a dizer por que isso acontece. A partir do versículo 6, ele começa a discutir esse assunto. Você vai notar que Paulo tem duas coisas em mente aqui nesse capítulo, dois testes que a gente pode aplicar para qualquer coisa que acontece na igreja, que você já conhece. O primeiro teste diz respeito aos próprios crentes. O segundo teste diz respeito àqueles que não são crentes. O teste que diz respeito aos próprios crentes é o teste da edificação. O teste que diz respeito aos não crentes é o teste da evangelização. Não é? A igreja deve caminhar nesses dois és: edificação e evangelização. Você precisa perguntar se no culto da sua igreja isso está acontecendo. Os crentes estão sendo edificados e os incrédulos presentes estão sendo evangelizados. Essa é a pergunta que a igreja precisa fazer. Infelizmente, um outro tem aparecido aí ultimamente, não é? É o do entretenimento. O quanto o culto é agradável para mim. O quanto eu me satisfaço no culto. O quanto eu gosto do que é dito ou do que é cantado. Se eu estou entretido, esse tem sido, infelizmente, o termômetro que muitas igrejas e muitos crentes têm usado. Mas, no dizer de Paulo, como você vai ver aqui, os 10 são apenas 2. Edificação para a igreja, evangelização para os não crentes. É essa a preocupação que você vai notar aqui. E Paulo começa isso logo no versículo 6. Então, quando ele pergunta à igreja, quando ele propõe à igreja uma pergunta retórica, você sabe que aquela pergunta retórica é aquela pergunta que quando você pergunta, já responde. A própria pergunta já está em si a resposta, né? Ela exige já uma determinada resposta. Então ele diz: se eu, porém... Agora, ele começa com um agora, essa expressão, dentro da construção grega, o significado dela. Agora pensem o seguinte, eu quero que vocês pensem o seguinte, avaliem e me retornem uma resposta. Agora, irmãos, se eu for ter com vocês, falando em outras línguas, em que vos aproveitará? Se não vos falar por meio de revelação, de ciência, ou profecia, ou doutrina? Essa é a pergunta que ele propõe. Se eu vou falar em outras línguas, nós já verificamos que línguas é alguma coisa importante na igreja de Corinto, né? Talvez tenhamos que nos deter aqui um pouquinho. O que eram essas línguas na igreja de Corinto? A primeira coisa para dizer aqui é que é realmente impossível você determinar exatamente o que acontecia na igreja de Corinto. Quando você olha para esse texto e imagina aqui um monte de pessoas falando uma língua ininteligível, uma língua que não dá para compreender, uma língua, como alguns gostam de referir, né, de êxtase, uma língua estática. Pessoas em êxtase, ou talvez falando uma linguagem celestial, etc. e tal. Se a gente imagina isso, isso acontece porque você viu isso acontecer em algum lugar, ou alguém viu isso acontecer em algum lugar, e então imagina que seja a respeito disso que Paulo está falando. Porque não há como, a partir do texto em si, você tirar esse quadro da igreja. Que eles estavam lá falando esse tipo de coisa. Ou pelo menos, mais de uma resposta é possível quando você pergunta o que estava acontecendo realmente ali. Então, se alguém vem e diz que são línguas estáticas, línguas angelicais, línguas celestiais, línguas de uma situação de êxtase, outras respostas são possíveis. Principalmente, a mais comum dada é de que se tratava de línguas estrangeiras, de idiomas
existentes, mas não o idioma principal do local em que eles estavam reunidos. E isso é facilmente verificável quando você examina o próprio texto. Quando Paulo diz que quem ora em línguas, ou quem fala, no versículo 2, quem fala outra língua não fala a homem senão a Deus, eu não preciso entender, não há nada no texto que me obrigue a entender, ele está falando um tipo de linguagem especial para falar com Deus. Até porque os irmãos devem se lembrar, eu disse aqui, graças ao nosso bom Deus, nós podemos crescer na fé cristã falando o nosso próprio idioma, lendo a Escritura no nosso próprio idioma. Nós não precisamos de uma língua celestial para crescer na graça. Deixe-me abrir um parênteses aqui para dizer que, pelo testemunho de alguns crentes, e às vezes até alguns textos bíblicos, e você talvez não possa fazer afirmações categóricas, eu poderia dizer que em determinados momentos Deus concede algo parecido com essa linguagem de êxtase a alguns crentes. Isso talvez seja mais comum, inclusive, naquela situação em que crentes estão em momentos muito angustiantes e isolados, sozinhos, por exemplo, em países em que há perseguição ao Evangelho, missionários estão em terras longínquas, onde o Evangelho não é majoritário, e muitas vezes são perseguidos, e são presos, são torturados, são postos para morrer sozinhos. E há, na literatura missionária, muitos cristãos, muitos homens e mulheres, que morreram sozinhos. E aí, quando você termina de fazer essa afirmação, você logo se recompõe e diz, nunca estiveram sozinhos. Deus nunca os abandonou. E é possível, e pelo menos eu conheço um registro a respeito disso, de alguém, de uma missionária que escreveu lá continuou escrevendo o seu diário, e percebendo que a morte estava se aproximando, e de fato ela morreu, sendo o seu diário encontrado depois, ela disse que Deus lhe deu esse dom. Não posso dizer esse que está acontecendo aqui, mas lhe deu falar em uma linguagem desconhecida. Como isso aconteceu? O que isso era? Eu não posso dizer. A única coisa que eu consigo afirmar diante desse quadro é que Deus estava com aquela mulher sozinha, na mão de pessoas que aprenderam, que a torturaram, que a deixaram para morrer, e que Deus lhe deu grande consolação, estava presente com ela. E se essa consolação se expressou dessa forma, então só me resta dizer, aleluia, Deus seja louvado. Deus não deixa nenhum dos seus filhos sozinho. Mas eu não tenho nenhuma autoridade nas Escrituras para dizer, meu irmão, persiga isso. O texto diz, persiga o amor. Não diz, persiga um dom de línguas angelicais. Se for necessário, creia, Deus vai chegar junto com você naquele momento de isolamento, de angústia, de seja o que for, e Ele vai estar com você. Busca o Senhor. Aquela mulher não viveu uma vida, ela era de uma corrente, de uma tradição reformada, conservadora, não viveu uma vida buscando isso, viveu a vida buscando cumprir a vontade do Senhor. E Deus esteve com ela até o final de sua vida, como prometeu estar com todos nós. Então o que você deve fazer? Você deve fazer aquela coisa mais fácil. É doutrina do servo de Naamã, não é? Coisa mais fácil. A gente não precisa complicar. A gente pode fazer a coisa mais simples. Olha, uma Bíblia em português. Ainda há povos que não têm a Bíblia na linguagem deles. Nós temos em mais de uma versão. Temos condições de comprá-la. Temos condições de lê-la. Aqui pelo menos todos têm. Vamos fazer isso. Vamos crescer nisso. Quer consolação? Quer encorajamento? Quer fortalecimento da fé? Faça isso. Pegue a palavra, leia a palavra, deixe a palavra embeber a sua própria vida. Aí nós não fazemos isso, muitas vezes queremos ter um tipo de experiência. Experiência na vida de um cristão, só por si mesma não se autentica, ela não é autenticada. Você não pode garantir que aquela experiência, só porque aconteceu, é uma experiência genuína com Deus. Pode ser suas emoções, pode ser um engano até do diabo, pode ser uma série de coisas. Agora, a palavra está aqui. A palavra está diante de nós, a palavra está nas nossas mãos, você ouve a palavra, você tem a palavra para ler, para meditar, para decorar. Vamos aproveitar isso, então. Essa é a preocupação de Paulo aqui. Por isso ele diz, se eu for ter com vocês e não falar na revelação, no conhecimento que vem de Deus, que aqui no caso pode ser inclusive o conhecimento que Deus está dando nesse momento da história, sendo acrescentado à medida que o Novo Testamento vai sendo completado. Se eu não falar nisso, eu não falar na exortação, na doutrina,
do que é que isso vai aproveitar para vocês. E aí Paulo dá 3 exemplos em sequência. Um tirado do mundo da música, outro do mundo militar e outro da própria ideia de haver vários idiomas. Primeiro, ele fala da flauta e da cítara, e ele diz, olha, se você coloca aquilo para tocar, mas de qualquer jeito, como a gente deixa as crianças de vez em quando fazerem aqui, né, você não vai dizer que aquilo é música. Hoje existe um relativismo tão grande com algumas coisas que se quer dizer que tudo e qualquer coisa é arte. Sabe, a gente generaliza, parece que nós vivemos parece que numa síndrome de culpa, que a gente quer distribuir tudo para todo mundo, não deixar ninguém de fora de nada, e aí nós abaixamos todos os critérios para dizer todo mundo consegue fazer de alguma forma um pouco de tudo. Então, qualquer tipo de pancada que se dê no instrumento, a gente diz é música. Olha, se você disser uma expressão cultural, eu posso aceitar isso, vai dizer que é música. Então, a gente vai chamar banana de abacaxi, tudo bem. O problema vai ser na hora de você fazer uma vitamina. Tente trocar o valor, o significado das coisas numa receita. A gente fala isso muito a ver pessoal da nova hermenêutica, né? E diz assim, não, a hermenêutica é do leitor. Não há como a gente buscar realmente o sentido que o autor quer dar no texto. Então, o leitor é que vai dar o sentido. Isso é importante. A gente fala assim, tenta fazer isso numa receita. Tenta fazer isso nos passos para você construir uma bomba, por exemplo. Para você ver o que vai acontecer, se você vai conseguir chegar ao fim. Não, eu acho que o fio vermelho é o azul e pronto. Tenta fazer isso em coisas específicas. Só se faz isso com os textos que a gente sabe que não vai correr muito risco, ou pensa que não vai correr muito risco. Então Paulo diz, se o instrumento não se harmoniza, se você não tem esse cuidado, como você vai entender o sentido de música de qualquer coisa ali? Ele dá outro exemplo. Se o sujeito está lá em cima da muralha, tem a trombeta na mão, vê um exército se aproximando, vê inimigo se aproximando, o pessoal lá dentro da cidade está dependendo dele. E aí ele dá um sonido qualquer. E os toques, eles tinham significado, até hoje ainda tem disso. No passado, quando você não tinha possibilidade de comunicação à distância, né, por rádio, então o toque de uma trombeta era muito importante. O toque do tambor numa batalha mostrava o ritmo, mostrava inclusive o que deveria se fazer. É como aqueles sinais de bandeira, né, que você usa na marinha, né? Não sei se ainda usam hoje, mas tem aqueles sinais que se usava muito para transmitir mensagens antigamente, não é? Ou como aquele sinal que o sujeito faz no aeroporto. Você já teve chance de ver um grande avião vindo, e aí ele usa lá 2 luminárias, né, na mão, assim, fazendo o sentido, indicando a direção. Eu me lembro de ter assistido um filme que o sujeito se distraía enquanto estava fazendo aquilo, né? E alguém chegava perto dele, perguntava alguma coisa, ele apontava para lá, e o avião foi embora, entrando pelo aeroporto adentro, né? É isso que acontece, confusão. E, portanto, orientação errada. Se a trombeta não dá o sonido correto, como as pessoas se preparam para a batalha? E aí Paulo usa o último exemplo das próprias línguas, dos próprios idiomas. Se eu não conheço o idioma daquele que fala comigo, eu sou estrangeiro para ele, ele é estrangeiro para mim. Não adianta. Eu me lembro que estava com Rosane em Praga, na República Tcheca. Né? Então, foi um país assim, que a língua é bem estranha para a gente. Né? Então, em outros lugares você encontra mais gente, talvez, falando inglês e tal, dá para levar um pouco. Mas ali era aquela linguagem, né? Eu cheguei para ler, para comprar no metrô, não tinha todas as instruções, chegou, aí eu falando, tentando ler, entender a coisa ali, uma moça nos viu assim, né? E como eu costumo fazer aqui no Brasil, quando vejo algum turista meio perdido, se aproximou e disse, você quer ir para onde? Aí ela falou em inglês, aí deu para levar. Mas o mais interessante foi no dia seguinte, eu penso mais tarde naquele dia, nós estávamos conversando, paramos para atravessar uma rua, né? E aí, de repente, uma senhora ao nosso lado, vocês são brasileiros, falou em português, né? Somos. Então, graças a Deus, eu estou ouvindo finalmente o meu idioma, porque eu não aguento mais, esse idioma deles é impossível aqui, eu já estou ficando maluco, eu tive que vir aqui para resolver alguma coisa e não estou aguentando mais isso aqui. Que bom ouvir! E falou com a gente um pouco ali. Diga, no dia a dia, a gente prima pela lucidez, pela clareza. Você não quer no seu trabalho, lá no seu escritório, lá aonde for que você trabalha,
ou na sua sala de aula, ou mesmo na sua vizinhança, você não quer pessoas falando diversos idiomas, quer? Você não quer isso. Por que na igreja a gente ia querer um negócio desse? Nós fazemos uma coisa estranha, não é? Ou pelo menos alguns fazem. No trabalho você quer uma orientação simples para você poder entender, clara para você poder fazer, e você quer transmitir as coisas com clareza, você vai ser atendido num consultório médico, né? Você quer saber exatamente o que está sendo feito ali, o sujeito começar a falar em chinês e outro responde em alemão para ele, e você fica ali, peraí, não quero aqui, eu quero entender o que vocês vão fazer comigo. Quando chega na igreja, alguém achou que era uma boa ideia, alguém começar a falar uma língua completamente desconhecida, e os outros ficarem lá, o que ele está falando? Não sei, não tenho a menor ideia, mas que é uma bênção, é. Por que a gente desconfia dessa capacidade racional que Deus nos deu? E confia tanto na emoção que a gente consegue produzir, que Deus também deu. Por que essa disparidade? É por causa disso que mais adiante, no versículo 20, Paulo como que dá uma pausa e diz assim, irmãos, não sejais infantis, não sejais crianças, meninos, no entendimento, no pensar, é uma boa tradução para aqui, na malícia, sejam infantis. Não queira ser o esperto, né? Eu sei do que vocês estão falando, né? Eu sei. Tem crente que acha que isso é legal, né? Tem adolescente, né, junior, que acha que é legal, que ele acha que se ele ficar de fora é ruim, que é legal de saber. Não, você conhece cheiro de maconha? Né? Passa assim, eu me lembro, porque eu não conhecia, aí eu passava com alguém assim, a pessoa passava, isso é cheiro de maconha, não sei o quê. É, o quê? E você não conhece? Não? Aí você fica aquele sentimento, poxa, eu não sei isso, e não sei tal. Irmãos, a gente não precisa saber dessas coisas. Mais tarde, já no ministério, uma adolescente disse para mim, pastor, eu nasci na igreja, vim na igreja, eu quero conhecer, saber o que é o mundo realmente. Eu não sei o que é o mundo. Eu falei, pega um jornal e lê. Você vai ler ali o que é o mundo. É isso que você quer ver? Você sabe o que é o mundo. A diferença é que você quer experimentar aquelas coisas. Aí vem essa desculpa, essa ideia de que eu preciso passar por aquilo. Você não precisa, meu irmão. Basicamente, esse foi o modo de acontecer o primeiro pecado. É porque Deus sabe que no dia em que você comer, você será semelhante a Ele. E toda a estrutura anterior estava colocada em outra base. Estava colocada na base da confiança em Deus, o Criador. Na fé em Deus. Deus disse, é assim, eu confio no que Ele diz. Aí vem o diabo e diz, não basta. Se você não experimenta, você não vai realmente saber o que está acontecendo. Você não vai ser exatamente como Ele. Eu não preciso ser como Ele nesse sentido. Eu preciso ser como Ele em santidade. Mas não preciso ser como ele nesse sentido. Nossos primeiros pais, e como nós fazemos também, preferiram não confiar em Deus. É como uma musiquinha muito chata que tinha há algum tempo atrás aí. Né? A menina lá, uma dessas que... o cérebro pensante da nossa sociedade, uma cantora adolescente dessas daí, né? Ela cantava algo mais ou menos assim, certo ou errado. Quem não pula o muro não aprende a se arriscar. Olha só, eu tenho que saber, eu tenho que conhecer, né? E os nossos adolescentes, nossos juniores, né, entrando em contato com isso, começam a ser absorvidos por isso, porque senão eles acham que eu vou ficar fora do grupo. Todo mundo sabe das coisas. Não sabem das coisas, por isso eu tenho dado tanta ênfase ultimamente à questão da cosmovisão cristã definida, instruída pela Escritura. Você quer saber das coisas? Leia as Escrituras. O Criador falou sobre as coisas, está aqui. O crente não é ingênuo. Ele é o mais bem informado sobre a realidade porque ele aprende do Criador da realidade. Então nós precisamos passar para os nossos filhos e filhas essa ideia correta de que você não é menor, você não é inferior, você não sabe menos, porque não participa dessas coisas, que tem trazido o quê a tantos adolescentes, a tantos jovens? Distúrbios, infelicidade,
angústias, doenças, mas tudo com aquele ar de que eu sou independente. Essa é uma palavra bonita, né? Eu sou independente. Nenhum de nós é realmente independente, irmão. Você tem o direito de pensar do seu jeito, sim. Mas se alguém não plantar a comida que você come, se alguém não criar a comida que você come, se alguém não trazer para cá, você vai morrer de fome totalmente independente. Nós não somos independentes. Nós somos dependentes uns dos outros. Isso não tem nada a ver com pensar de forma independente. Agora, quando se cria o clima em que eu preciso me envolver, eu preciso estar dentro, eu preciso me incluir no grupo, como? Aí é quando se oferece aquele cigarrinho, né, de maconha, assim, para a criança, né, e oferece, mas você não experimentou ainda? Ah, você ainda é virgem? E aí a pessoa fica, o que eu vou dizer? Você não namora ainda? Aí logo o crente começa a diminuir, a ficar menor, entendeu? Nossa, eu sou inferior. Não, Paulo está dizendo aqui, e note, ele está falando isso na ambiência do culto, dizendo assim, irmãos, raciocina. Por que é que a gente vai querer alguma coisa que não é incompreensível na igreja? Uma língua que não é compreendida por todos, que não vai trazer edificação. E aí ele estabelece o princípio. Seja criança na malícia, mas no pensar, seja maduro, seja como um homem adulto, um homem maduro, é a expressão que ele usa. Nossos filhos e filhas precisam aprender esse princípio. Esse princípio você aprende no culto. Por que a gente faz isso, pai? Mãe, por que a gente não faz isso assim? Isso é porque quando a gente faz o culto lá na igreja, o nosso culto, ele é orientado por duas coisas. Edificação para os crentes, evangelização para os não crentes, de modo que Deus receba toda a glória. Aí você vai explicar. Por que a gente não põe um bando de moças dançando e saracoteando lá na frente com roupas esvoaçantes? Porque nós não queremos chamar a atenção para aquela pessoa. Porque nós não queremos chamar a atenção para as curvas de uma moça dançando na frente. Porque nós não queremos chamar a atenção para a nossa habilidade de dançar. Aqui na igreja, se a gente quer fazer isso, a gente faz um baile, a gente dança. A gente vai para uma festa, a gente dança, não é assim? Alguns até me deixam preocupado nessas situações assim, mas enfim. Agora, no culto, você pode falar isso para o seu filho, para a sua filha. O princípio é de que haja edificação para os crentes e os não crentes sejam evangelizados. Agora, esse princípio extrapola o culto e vai para a vida. De modo que seu filho e sua filha vão saber o seguinte, não, eu estou melhor informado que o meu coleguinha, que a minha coleguinha, e vai aprender a tocar naqueles pontos que não são tocados, a não ser quando a pessoa já está lá dentro, e aí experimenta a angústia, aí experimenta a ressaca, aí experimenta a dependência, aí experimenta o comprometimento de vida. Aí, quando isso tudo acontece, aí é que aquelas pessoas que introduziram nossos filhos e filhas naquilo, debaixo da nossa omissão, só naquele momento que aí realmente, eu sinto um vazio. Sabe como é que eu resolvo? Vou fazer mais ainda. É a tal da dose mais forte. Paulo diz, não, você não precisa disso. Seja infantil, seja criança. Se eu tivesse aprendido isso, aqueles que me falavam com ar de superioridade, né? Você então não conhece o cheiro da maconha? Não conheço, graças a Deus. Graças a Deus eu não sei o que é isso. Lamento que muita gente conheça isso. Ajudemos nossos filhos e filhas e aprendamos o culto. Né? Olha, tem que ter palavra compreensível. Talvez o dom de línguas na igreja de Corinto tivesse acontecendo a partir da ideia do que aconteceu em Atos 2, né? E você se lembra do que aconteceu em Atos 2, ali é interessante a gente ter aquele evento como um ponto ligado a esse capítulo, mas olhar o que aconteceu no evento. O que aconteceu em Atos 2? Você se lembra? O Espírito Santo desceu sobre a igreja, eles foram cheios do Espírito, né? Apareceu um sinal visível de línguas como que de fogo, ou seja, olhando assim parecia alguma coisa com fogo, era a descrição que Lucas conseguiu dar a partir daqueles que estavam lá e presenciaram, obviamente, e
eles começaram a falar em outras línguas. Não línguas celestiais dos anjos, mas em línguas das pessoas que estavam ali, vindas de outras terras, né? E Lucas tem o cuidado de alistar ali aquelas pessoas, né? Você notou uma coisa? Logo depois daquilo, Pedro prega. Em que língua ele prega? Ele pregou numa língua que todo mundo que estava ali compreendia. Pelo menos umas 3.000 pessoas que se converteram naquele dia compreenderam. Não é dito que houve intérprete, diz que ele assumiu, citou o texto de Joel e começou a pregar para aquele grupo. Então note bem, as pessoas que vieram e ouviram o Evangelho naquele dia, no dia de Pentecostes, elas começaram a ouvir em suas próprias línguas, no sentido de que judeus que estavam ali, vindos de terras distantes, e que eles haviam sido dispersos séculos antes, não é? E muitos haviam ficado lá, muitas famílias ficavam lá, mas vinham sempre para Jerusalém. Eles tinham pelo menos 2 línguas. Geralmente se mantinha a língua deles em algum grau, era uma questão até do orgulho do povo judeu manter a sua linguagem, né? Havia sinagogas espalhadas aí pelo mundo, sinagogas que foram, inclusive, o ponto, ou um dos pontos principais de nascimento, de plantação das igrejas. Paulo chegava, em Corinto mesmo, ele chegou, foi para uma sinagoga. Chegou lá na sinagoga, começou a expor o evangelho, dizendo basicamente o seguinte: olha, o que nós temos nas promessas dos pais, dos profetas, cumpriu-se na pessoa de Jesus Cristo. Aí houve aquela confusão lá, mas expulsaram da sinagoga, mas muitos vieram. Então havia esses pontos. Os judeus vieram para Jerusalém para a festa. Então, quando eles ouvem falar nas línguas que eles aprenderam, porque nasceram naquelas terras, além da língua deles, aquilo chamou a atenção. Mas talvez um grupo ali não entendeu nada do que era dito. Tinha alguém lá que dizia: poxa, eu estou entendendo na língua lá, da minha terra. O outro: eu também estou entendendo. Mas tinha um grupo ali que não estava entendendo. Provavelmente era o grupo que menos entendeu. Era o grupo daqueles que haviam ensinado errado a palavra de Deus, ou ensinado erradamente a palavra de Deus para as pessoas de Jerusalém. Você imagina os fariseus, os sacerdotes agora, ouvindo certas línguas que eles não conheciam. Que isso, que reboliço ele aqui em Jerusalém, o que está acontecendo? Que negócio é esse? É por isso que Paulo vai citar, logo depois do versículo 20, ele vai citar Isaías, dizendo: olha, Deus disse que falaria a esse povo em juízo, para o juízo do povo, em uma língua estrangeira. E Deus tinha feito isso no tempo de Isaías, quando os assírios vieram, né, até as portas de Jerusalém. E Deus tinha feito isso, e Deus estava fazendo isso novamente, trazendo ali: olha, vocês não aceitaram. Lembra de João? Veio para o que era seu, mas os seus não receberam. Vocês não receberam, mas agora olha aí. Línguas estranhas estão sendo faladas aqui. Pessoas de outros idiomas, pessoas criadas em outros momentos, em outros lugares, estão crendo naquilo que vocês rejeitaram. E logo depois daquilo, se ampliaria ainda mais o espaço, o ambiente do Evangelho, de modo que pessoas não judeus ou não judias, eles se converteriam, ou seja, pessoas de mais língua estranha ainda, né, vindo para dentro da igreja, e aqueles homens, aquele povo que rejeitou o Senhor Jesus, novamente o juízo estava sendo trazido sobre eles, em línguas estranhas. É por isso que Paulo diz: as línguas, elas são sinal para o incrédulo, para aquele que não crê. Houve aquela língua estranha sendo falada. Então Paulo está questionando isso. Talvez, então, irmãos, como tem acontecido lá, e alguns assim meio entusiasmados, né, talvez judeus principalmente, que geralmente tinham 2 idiomas na carteira, você falava assim: meu irmão, ora aí. E o sujeito levantava e orava na língua dos judeus. E o outro olhando aquilo: nossa, gente, o que é isso? Essa é a língua do Antigo Testamento. Uau! Nossa, como é que a gente faz isso? Você imagina como acontece hoje, que o movimento pentecostal, o movimento carismático, não pense que a espontaneidade era o marco de falar em línguas. Na verdade, na origem dele, o que você tem é, inclusive, falar em línguas intencionalmente. Enrole a língua para você falar. Pratique isso, porque isso vai trazer espiritualidade à sua vida.
E aí a pessoa ouvindo aquilo, ela começa a imitar. Você já notou, às vezes, que o pessoal que fala língua fala sempre mais ou menos a mesma coisa? Aquelas expressões que ele usa? Alguns dos nossos jovens aí gostam de imitar isso de vez em quando. Eu espero que se você imite, você também seja capaz de orar por aquelas pessoas, né? Mas, quais são as mesmas expressões, aquele negócio assim e tal. Por que faça, você imita? Você imagina isso acontecendo em Corinto? Ouvi uma vez, ouvia duas vezes, começava a aprender uma expressão e começava a fazer isso. Nem a própria pessoa compreendia o que estava falando. Nem a própria pessoa. Paulo, o caso dele todo aqui é o seguinte, gente, isso está trazendo edificação. E depois, mais tarde, como você viu, isso vai trazer evangelização. Se entrar um incrédulo, um indouto no meio de você, está todo mundo falando em língua lá, ele vai dizer o quê? Que Deus está no meio de vocês e que vocês estão loucos. Agora, se estiverem profetizando, aí o coração deles será exposto. Se vocês estiverem fazendo aquilo que o profeta faz lá no versículo 3, o profetiza fala aos homens, né? E ele fala aos homens para edificação, para o encorajamento, para a consolação. É isso que ele faz. Então, quando isso é feito, o coração é exposto. Como acabou de acontecer agora. Se alguns dos jovenzinhos que estão aqui e alguns dos pais que estão se omitindo nesse negócio ouviram e se perceberam encaminhando-se nessa direção, então agora já estão, poxa, pera lá, aquele negócio, o pastor está falando para mim. Não. Se fosse eu, não falaria tão bem assim, não. Agora, Deus pode estar falando com você. Aí você pensa, eu estou deixando meu filho ou minha filha à mercê de quê? Estou entregando a quê? Você esqueceu que você é responsável pelos relacionamentos do seu filho, da sua filha, que a gente vive num mundo que se diz o contrário. Estranhamente, bom, se a igreja estranhamente acha que confusão no culto é melhor do que alguma coisa compreensível, estranhamente não fica tão estranho de achar que o mundo diz que são os jovens que têm que ensinar alguma coisa para o adulto sempre. Que são os jovens que estão aí realmente na força da vida. Irmãos, a Bíblia não ensina isso. Você é responsável pelo relacionamento do seu filho e da sua filha. E isso vai ser pedido de você mais tarde por Deus. Eu dei um filho, eu dei uma filha a você. O que você fez com essa paternidade? O que você fez com essa maternidade? Como vai perguntar aos ministros do Evangelho o que você fez com o ensino do culto na igreja? Deixou a igreja correr solto. As pessoas queriam se emocionar, aí você viu que aquilo atraía mais gente, você deixou correr solto. Elas não foram edificadas, foram animadas. Elas não mudaram para parecer mais com Cristo. E você deixou aquilo correr solto. Nós seremos cobrados por isso, porque isso nos foi dado como privilégio, porém também responsabilidade. Você é responsável pelo seu filho, pela sua filha, pelos relacionamentos dele. Hoje o que a gente faz? A gente entrega filhos e filhas ao Facebook. É o nosso novo educador, né? Entregamos as mídias sociais e deixamos lá. Nem vemos o que está sendo escrito, o que eles escrevem, o que eles... Você já conheceu, já ouviu falar, com certeza, de algumas tragédias que aconteceram assim. Mas eu não estou nem me referindo a essas tragédias, não. Eu estou me referindo àquele corroer regular, às vezes diário, que vai acontecendo na vida dos nossos filhos, né? Até que, de repente, a gente percebe que não conhece mais aos nossos filhos, aos filhos da gente. Mas se você pega o princípio do culto, e aí esse princípio é bom não é só no culto, não. Paulo diz, olha, seja maduro no pensar. Deus não é Deus de confusão. Então, pera lá, o culto tem que haver edificação e evangelização, não é? É isso que tem que acontecer no culto. Esse é o relacionamento do dom de línguas com o culto ali. A questão não é se é... Paulo não se preocupa em nenhum momento com isso. É por isso que não adianta levar essa questão. O dom de línguas é realmente? Não é realmente? É assim, é assado? Não, ele está dizendo assim, acontece agora, o uso dele está equivocado. Estão abusando do dom de línguas. É a parte final que nós lemos aqui, né? Paulo fala de 3 abusos. O abuso do dom de línguas, o abuso do dom de profecia e o problema criado pelas mulheres. Sim, não há como. Há mulheres criando problema em Corinto. Não se pode dizer exatamente qual é o problema que elas estavam criando aqui. Será que eram elas, ou pelo menos uma parte delas, que estavam falando em línguas e criando confusão no culto? Será que era o cochicho, de repente, toda hora querendo falar, perguntando para o marido, e dizer, ou querendo intervir em alguma coisa assim?
Nós não sabemos. O problema aqui não é que Paulo esteja falando sobre ministério feminino. Ele está falando da mesma coisa. O culto é para edificação e para evangelização. Se qualquer coisa estiver acontecendo que impeça a evangelização dos não crentes e a edificação dos crentes, então você tem que dar jeito nisso. O que está acontecendo com essas mulheres aqui? Então a gente não pode dizer exatamente. Já ouvi muitas teorias, são só isso, teorias. Eu posso criar a minha, talvez você possa criar a sua. Tem várias absurdas, inclusive, né? Ainda mais se uma pessoa for machista, então ela cria uma teoria bem absurda que inferioriza a mulher. Paulo não está preocupado com isso aqui. A preocupação dele é o seguinte: alguma atitude delas no culto estava atrapalhando esses dois princípios da edificação e da evangelização. E tinha que parar. Então, seja o que for, não precisa ser só as mulheres, não. Seja o que for, está ferindo o princípio da edificação, da evangelização, está ferindo o princípio de dar glória a Deus no culto público. Então, deixa eu encerrar hoje, que a gente volta ao texto novamente. Você viu que eu fiz uma passagem somente pelo texto assim, destacando algumas partes. Agora, o que você faz? Você, como um bom crente que quer crescer na graça e no conhecimento de Jesus, vai chegar em casa essa semana e vai reler o texto, tendo tudo isso em mente, quem sabe até anotando alguma coisa, ou revendo as suas anotações no culto, pegando a mensagem que daqui a pouco vai estar disponível aí, graças aos nossos irmãos, e então você vai rever isso para fazer as suas anotações, de repente levantar algumas questões, a respeito das quais você vai poder conversar com seus irmãos ou comigo, e crescer, ser edificado, que é isso que tem que acontecer. Mas deixa eu aplicar, então, apenas dois princípios, ou fazer duas aplicações aqui agora no final dessa mensagem. Primeiro, na questão da edificação. Você está sendo edificado no culto da sua igreja? Não, peraí, não se apressa tanto em responder, dizer sim só para ser simpático com o pastor. Né? Você está sendo edificado? Isso significa o quê? Significa que você... A pergunta significa o seguinte: se você está tendo uma compreensão maior, mais clara, mais nítida e mais atraente das doutrinas e dos ensinos de Cristo. Você está compreendendo mais a respeito dele e da igreja? Isso está desafiando você? E diante desses desafios, tipo aquela pergunta que foi colocada, como a sua participação tem servido na edificação dos seus irmãos? Diante desses desafios, você tem respondido a esses desafios? Só ouvir os desafios não funciona, você tem que responder aos desafios. Por exemplo, a questão que eu resolvi dar ênfase nessa manhã sobre essa questão de como nós criamos os nossos filhos e filhas e tal. O que você faz com relação a isso? Opa, o Senhor me chamou à responsabilidade agora. Eu preciso assumir o papel de pai, eu preciso assumir o papel de mãe. Nenhum de nós vai fazer isso perfeitamente, mas contamos com a graça de Deus e inclusive com a ajuda dos demais irmãos, porque de um modo ou de outro todos enfrentamos a mesma dificuldade. Os meus erros podem ajudar você a não errar. E note, não é a mesma coisa que se faz aí, porque todo ser humano faz isso, né? Aprender com o erro um dos outros. Mas nós não estamos interessados somente nisso. Nós estamos interessados nos meus erros, em seguir a palavra, no que eu deixei de fazer, na minha omissão. E você vem falar comigo e eu posso dizer, olha, eu falhei nisso com as minhas filhas em algum momento e tal, mas você não precisa falhar nisso. Você pode, eu teria feito desse jeito agora que eu conheço melhor, ou tomado uma decisão mais nítida, mais clara, mais determinada. Né? Ou seja, o culto na sua igreja está edificando você desse jeito, nesses termos? Você precisa responder essa pergunta, porque você também é responsável pelo que acontece aqui na sua igreja. Você não pode se omitir. É como o pai ou a mãe se omitindo da criação dos filhos, deixando os filhos entregues ao tutor Facebook ou qualquer outra dessas mídias aí. Então você não pode fazer isso com a sua igreja. E uma outra coisa que você pode pensar ainda nisso, eu estou abençoando as pessoas que se reúnem comigo na congregação? Quer dizer, essas preocupações que eu tenho comigo, estou ouvindo, estou respondendo os desafios, eu também estou fazendo disso pelo menos assunto nas conversas com os irmãos? E quando um irmão ou irmã confessam, trazem a mim, confessando ou simplesmente descrevendo alguma atitude, alguma ação que eu vejo que estão indo contra o ensino da palavra de Deus, eu interpelo, eu pelo menos faço uma pergunta.
Eu perguntei, mas irmão, como você faz isso se nós temos aprendido aquilo? Como é que você faz isso? Talvez muitos de nós, irmãos e irmãs aqui presentes, falemos uma coisa assim, quando ouvirmos uma resposta desse jeito, você vai ouvir uma frase do tipo, eu realmente, sabe, isso tem sido um problema para mim, eu estou com dificuldade de vencer isso. E esse pode ser o momento de você evitar que seu irmão ou a sua irmã entrem por um caminho de afastamento de Deus. Então essa é a primeira questão. Edificação da igreja. Como você se relaciona com esse conceito? O que você faz efetivamente? E a segunda, é aquilo que Paulo diz logo no começo do texto. Perseguir o amor. Ou persigam o amor. Como aquele predador que vai atrás da caça e ele se esforça para alcançar. Aí você notou que quando Paulo fez o capítulo 13, quando ele escreve essa carta de amor, como é chamada por alguns, ele descreve o que o amor é, ele descreve o que o amor não é e não faz também, Ele coloca essas coisas assim, mas ele não diz mais nada. No final, tudo isso, quando ele coloca esse quadro diante de você, ele diz assim, agora corre atrás disso. Corre mesmo. Ele está falando assim, não espere que isso vá acontecer como uma espécie de mágica. Você vai ouvir a mensagem, e ouvindo a mensagem, algo vai começar a acontecer em você, então você vai, de repente, começar a amar, seja lá o que for que isso signifique, numa frase dessas. Então, Paulo está dizendo assim, persiga o amor. Por exemplo, na primeira coisa que eu falei, eu te dei alguns elementos para perseguir o amor. Persiga o amor. Como você ama a sua igreja? Você ama a sua igreja preocupando-se com a edificação dos demais membros da igreja. Como você ama as famílias da igreja? Você ama as famílias da igreja quando você se preocupa como as nossas crianças estão, mesmo que você não seja os pais, não seja o responsável por elas. Mas você se preocupa como elas estão. Quantos aqui conhecem o programa de educação infantil da nossa igreja? Os pais certamente deveriam conhecer, mas quantos aqui conhecem, quantos que não têm uma criança pequena? Deixa eu te falar uma novidade, você tem muitas crianças pequenas. Então, esse é o jeito de você perseguir o amor. Não é tentando achar que algum sentimento vai brotar e tal, não. É indiscriminadamente, por aquele que está mais longe de você, por aquele que está mais perto de você, não por aquele com quem você tem afinidade, não tem nada disso é levado em conta, mas assim, as crianças da igreja. Olhe para as crianças, não para aquela criança, que bonitinha aquela criança, ela é tão educadinha, não é? Ela fala tão bem com a gente, ela é tão fofinha, né, e tal. Mas aquela outra criança é assim, isso é pecado, irmão. Deixa eu dizer bem claro para você, isso é pecado, isso é discriminação espiritual. Você está olhando para crianças que Deus colocou diante de você e está dizendo, eu prefiro essa, aquela ali não. Não temos o direito de fazer isso se vamos perseguir o amor. Não temos o direito de fazer isso com os adultos. Como nós conseguimos ser maus, né? Calvino usava essa expressão. Se Deus não colocar certos obstáculos, certos limites, nós entraríamos até a intimidade do próprio Criador. Então, nós somos maus mesmo, né? Eu tenho um colega que trabalha comigo, eu tenho falado com ele sobre as coisas do Evangelho de Deus, assim, ele foi chegando, de repente, a última vez que ele falou sobre a condição humana, e sem querer assumiu a depravação total. Eu não entendo. Seres humanos, você vê assim, numa situação, ele citou uma situação específica lá, de pessoas reunidas, as pessoas fazem isso. E olha, não é gente assim sem instrução, não. Pessoas assim, gente, ser humano não presta mesmo, eu disse, realmente. Eu podia jogar para ele a expressão, né, depravação total, mas nem os crentes entendem isso direito. Às vezes, né, quando se usa o termo, eles não entendem que o que está se falando é de uma integral, né, contaminação do ser humano pelo pecado. O ser humano está totalmente, em todas as suas partes, ele é depravado, ou seja, ele é atingido pelo pecado, ele é diluído, ele é deteriorado pelo pecado, e não há nenhuma parte no ser humano que não tenha sido tocado por isso. Eu senti depravação total. Mas está lá. Aí ele compreende, começa a compreender. Eu pensei, já está no caminho mais certo. Agora, quando ele chegar e admitir, eu sou mal também, aí ele tem que olhar para a cruz, se quiser ser salvo.
É pecado, irmão. Nós não entendemos essas coisas, fazemos discriminação, nos isentamos, nos omitimos. Persiga o amor. Paulo está dizendo aqui. Seguir, a tradução é fraca, podia ser persiga, casse o amor. Isso que você tem que fazer. É mais ou menos como dizer assim, persiga o teu irmão. Então hoje os irmãos estão convidados a se tornarem perseguidores. O que é? Está perseguindo? Tô. Por quê? Porque eu te amo. Persiga o seu irmão. Não podemos responder como Caim, não é? Sou eu o guardador do meu irmão? Disse ele. Nós dizemos o quê? Sou sim. Eu sou guardador do meu irmão. Note bem, eu não sou tomador de conta da vida dos outros. Isso é outra coisa. Não, mas eu sou guardador do meu irmão. Se algo atinge a ele, atinge a mim. Se atingir minha irmã, atinge a mim. Se edifica meu irmão, me edifica também. Então, pega esses dois princípios, coloque-os diante de Deus em oração e veja, comece agradecendo a Deus, né? Ou talvez confessando o pecado, aí eu não sei o que você vai querer fazer primeiro. Senhor, perdão, eu tenho sido omisso, tanto em me preocupar com a edificação do teu povo, como em perseguir o amor. Tenho sido omisso como cuidador dos meus irmãos e irmãs, tenho sido omisso como pai, como mãe, eu tenho sido omisso como responsável geral pelas crianças na igreja, né? Porque todos nós somos responsáveis dessa forma geral. E aí depois você pode agradecer, obrigado, Senhor, porque o Senhor fala, obrigado porque o Senhor dá meios, obrigado porque ainda há muito mais que o Senhor pode nos dar ou me dar para que nós cresçamos na graça e no conhecimento de Jesus. Que o Senhor nos abençoe. Com a graça de Deus a gente volta a esse texto no próximo domingo. Amém? Vamos ficar de pé e vamos cantar ao Senhor. Vou orar e nós vamos cantar ao Senhor. De todo o coração, adoro a Ti, Senhor. O cântico diz, em Tua presença quero estar, o meu prazer é contemplar Tua beleza e majestade. Você para meditar nisso que você está pedindo a Deus? Você tem prazer realmente nessas coisas? Leva-me ao santo lugar. Você já sabe que tem acesso ao santo lugar, não sabe? Ninguém aqui está sem saber isso. Ninguém desconhece isso. Quero para sempre habitar na Tua casa, sob Tuas asas. Significa, eu quero para sempre estar na Tua presença. Eu tenho prazer de estar reunido com o Teu povo, que é a casa de Deus. A igreja é a casa de Deus, não é? Te adorando com tudo o que eu sou, significa com todas as capacidades que eu tenho, com tudo aquilo que me constitui, com a minha inteligência, com meus sentimentos, com minha vontade, com a minha força de trabalho, com o meu tempo, com meus recursos, né? Com tudo que eu sou, eu quero te adorar, pois Tu, Jesus, és exaltado em santidade. Não tem outro jeito de você exaltar Jesus se não for no ambiente da santidade. Não tem como exaltar Jesus num ambiente de imundície, de pecado. Só existe um ambiente de santidade. E essa santidade você não consegue produzir por você mesmo, né? Como é que nós temos aprendido? Na santificação, Deus trabalha e eu trabalho também. Então nós precisamos sempre do Senhor nisso. Cante o hino com esse cuidado nas palavras que você pronuncia. Vamos fazê-lo após a oração. Depois disso, 10 minutos de intervalo. E estaremos todos aqui embaixo para a escola dominical. Senhor, Tua palavra foi entregue. Opera em nome de Jesus o crescimento do Teu povo, a imagem do Teu Filho. Que nos pareçamos cada vez mais, nos assemelhemos cada vez mais ao Senhor Jesus em Sua santidade, em Sua obediência, Senhor Deus. Rogamos que Tu tragas a cada coração aqui consolação e encorajamento, para que diante das dificuldades, se nos sentimos confrontados pela Tua palavra, que a nossa reação a isso seja de amoroso agradecimento, porque Tu estás cuidando de nós, e também de confiante atuação, porque o Senhor nos dá meios para consertarmos aquilo em que estamos errando e para nos dar vitória, de modo a nos parecer com o Senhor Jesus. Nossa súplica, nossa oração, recebe o louvor que mais uma vez entoaremos ao Teu nome.